Boa hora do dia, espectadores. Vocês estão no canal Histórias de João. Desejo uma ótima escuta. A mulher honesta, cirurgiã respeitada, foi expulsa da clínica com desonra, acusada falsamente pela morte de um paciente influente. Ela foi até o túmulo recente para pedir perdão, mas viu algo que fez seus cabelos se arrepiarem. Ajuda! Um som surdo e abafado atravessou a espessura da terra molhada. Isabel recuou bruscamente. Os dedos se abriram e um número par de cravos vermelho escuros caiu sobre o montículo de terra fresca. A mulher ficou imóvel, com medo de respirar. O vento percorreu a alameda, farfalhando as folhas dos arranjos baratos encostados à pesada cruz de carvalho. Na cruz brilhava uma plaquinha dourada nova: Arthur Figueiredo. No cemitério não havia uma alma sequer, apenas lápides cinzentas, galhos nus e um céu pesado e encoberto. O som se repetiu. Desta vez não era apenas um gemido, mas um estertor desesperado e sufocado de alguém a quem o ar faltava de forma catastrófica. A terra no topo do montículo estremeceu imperceptivelmente, como se alguém tivesse golpeado por baixo. Isabel ajoelhou-se diretamente na lama outonal. A lógica médica, aperfeiçoada ao longo de anos em enfermarias hospitalares, recusava-se a aceitar a realidade. Os mortos não gritam, os mortos não respiram. O torpor durou apenas um segundo. O instinto de salvar vidas agiu mais rápido do que a razão. Ela se esqueceu de que estava com um casaco claro e limpo. Esqueceu que não tinha instrumentos. Isabel começou a escavar febrilmente a terra úmida com as duas mãos, até que seus dedos encontraram algo duro. Madeira. Isso não pode ser, martelava o pensamento de pânico em sua cabeça. Estou enlouquecendo de dor, são alucinações. Mas de baixo, diretamente sob suas palmas, ecoou uma pancada surda, seguida de um soluço lamentoso. Ali, sob a camada de terra, alguém estava vivo. E esse alguém estava morrendo naquele exato momento. Para entender como Isabel Saraiva, médica experiente, acabou de joelhos na lama de um cemitério, era preciso voltar 12 horas atrás. A manhã começou com um cheiro de café caro e medo no consultório do diretor clínico. Um grosso prontuário médico aterrou com estrondo sobre a mesa polida de Rodrigo Coutinho. O diretor, geralmente desenvolto e sereno, parecia despenteado. Manchas vermelhas despontavam em seu pescoço. Figueiredo está morto. A voz dele subiu num falsete desagradável. Morreu esta noite, Isabel. Isabel estava de pé no meio do consultório, sentindo o frio subir lentamente dos pés até o peito. Isso não pode ser, respondeu ela com firmeza, esforçando-se para manter a compostura profissional. Eu dei alta a ele 3 dias atrás. Seu coagulograma era perfeito, hemoglobina, plaquetas, tudo dentro da normalidade. O senhor mesmo viu os resultados dos exames. Ele estava simulando uma rara patologia de coagulação. Estava absolutamente saudável. Saudável. O diretor bateu o punho na mesa, fazendo a xícara de café pular. O homem morreu de uma infecção fulminante que você deixou passar. O velório está acontecendo agora mesmo, em caixão de zinco fechado, para evitar a propagação do contágio. Os familiares fizeram tanto alarde que o ministério ligou. Que infecção? Isabel deu um passo em direção à mesa. Ele nem sequer tinha febre baixa. Quem fez a autópsia? Por que o corpo não foi enviado ao nosso departamento de patologia? Isso não é mais da sua conta, Saraiva, sibilou o diretor, desviando o olhar. No tom dele surgiu uma crueldade fria e calculista. Você deu alta a um paciente importante, privou a clínica de patrocínio, acusou-o de mentira, e agora ele está morto. Alguém precisa responder por isso.
e esse alguém não serei eu. Você está demitida por negligência profissional. Junte suas coisas e vá embora. E reze para que os advogados de Figueiredo não levem o caso ao tribunal. Isabel saiu do consultório sem dizer mais uma palavra. Uma hora depois, percorria o longo corredor do hospital, carregando uma caixa de papelão com suas canecas, livros e sapatilhas trocadas. Os colegas com quem trabalhara lado a lado durante anos desviavam o olhar e se afastavam apressadamente. O hospital era a sua casa, seu único refúgio. Um ano atrás, ela havia juntado uma caixa exatamente assim, mas dentro de seu próprio apartamento. Naquela época, Isabel voltara da ala de ginecologia no segundo dia após a alta. No 7º mês de gravidez, seu organismo não suportou. Ela perdeu o bebê. Os médicos diziam palavras secas de consolo, enquanto dentro dela se formava um vazio pesado e surdo. Ela abriu a porta do apartamento com a própria chave e viu no corredor o marido. Henrique estava de casaco, trocando nervosamente o peso de um pé para o outro. Ao lado dele havia uma mala de couro cara. Isabel, ouça, começou ele, desviando o olhar para a parede. Não aguento mais assim. Esse luto eterno, essas lágrimas. É pesado demais para mim ficar nesse ambiente. Tenho um novo cargo, preciso de positividade, entende? E você ficou vazia. Isabel o encarava sem conseguir pronunciar uma única palavra. A dor física após a cirurgia se misturava à consciência da traição. Vou para outra mulher, murmurou Henrique rapidamente, querendo acabar logo com a conversa desagradável. O apartamento, como você sabe, está em nome da minha mãe. O contrato pré-nupcial você mesma assinou. Juntei suas coisas, estão em caixas na cozinha, sem cenas. Ele foi embora, fechando a porta cuidadosamente. Isabel ficou sentada no chão do corredor vazio, segurando as chaves que já não lhe pertenciam. Após o divórcio, ela alugou um minúsculo apartamento de um quarto na periferia e mergulhou de cabeça no trabalho. A medicina a salvou da depressão. Salvar vidas alheias tornou-se o sentido da sua própria vida. E agora lhe haviam tirado isso também. Saindo do hospital, Isabel entrou em seu carro velho. Não foi para casa. Movia-a uma necessidade dolorosamente extenuante de descobrir a verdade. Teria ela realmente cometido um erro? Teria a sua autoconfiança custado a vida de alguém? Foi ao cemitério para ficar perto da sepultura recente e tentar encontrar respostas em sua própria consciência. Ela ouviu o grito vindo debaixo da terra. Compreendendo que não conseguiria escavar 2 metros de terra compacta com as mãos nuas, Isabel saltou e correu pela alameda sem olhar para onde ia, escorregando nas poças. Ao longe, avistou uma velha casinha de tijolos. Chegando até lá, começou a socar a porta de madeira com os punhos, deixando nas tábuas marcas dos dedos esfolados e ensanguentados. A porta rangeu ao abrir. Na soleira havia um homem idoso, curvado, de cabelos brancos, com rugas profundas no rosto. Por cima de um suéter de lã bem cuidado, ele usava um casaco de trabalho pesado. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou ele com uma voz tranquila e levemente rouca. Ali tem uma pessoa." Isabel mal conseguia respirar. As palavras se embaralhavam. "No setor novo, no túmulo de Figueiredo. Ele está vivo. Está gritando debaixo da terra. Por favor, me ajude." O velho a olhou com ceticismo. A mulher tinha uma aparência assustadora. O casaco sujo, os cabelos despenteados, o olhar transtornado. "Acalme-se, minha querida. No cemitério pode parecer muita coisa quando a gente está de luto. O vento geme entre as grades." "Sou médica!" gritou Isabel, estendendo as mãos cobertas de terra. Ouvi um gemido. "Se não nos apressarmos, ele vai se asfixiar."
O vigia pousou o olhar em suas mãos e a dúvida em seu rosto cedeu lugar à preocupação. Ele entrou no depósito e saiu com uma pesada pá de bico e um pé de cabra de ferro. Vamos, disse ele brevemente. Correram juntos de volta. Isabel ouvia a respiração pesada e rouca do velho às suas costas. A lama chiava sob as botas. Parecia que o tempo havia parado, e cada passo custava um esforço imenso. Chegando ao túmulo, o velho fincou a pá na terra sem rodeios. Cavou depressa, com ritmo, arremessando as pesadas placas de argila. Isabel não conseguia ficar parada. Arrancou um pedaço de tábua de um entulho de construção próximo e começou a ajudar, revolvendo a terra solta ao lado da pá. Com cuidado, não arranhe, rouqueou o vigia. Sua pá bateu com um golpe surdo na madeira. Limparam a borda superior do caixão. O carvalho envernizado estava de fato rachado sob o peso da terra úmida. Ao que parecia, quem havia enterrado se apressou e não instalou as escoras de reforço. Não se ouvia mais nenhum som de dentro. Chegamos tarde, murmurou Isabel, sentindo os joelhos fraquejarem. Vamos ver, disse o velho. Ele enfiou a ponta chata do pé de cabra na fresta entre a tampa e a parede do caixão. Apoiou todo o peso no ferro. Ouviu-se um estalo alto. A madeira cara cedeu, os pinos de madeira voaram dos encaixes. A tampa deslizou para o lado, formando uma abertura larga. O nariz foi atingido por um cheiro pesado de umidade e ar viciado. Isabel, com as mãos trêmulas, tirou o celular do bolso e acendeu a lanterna. Apontou o feixe de luz para a abertura, esperando ver o rosto redondo e inchado do corpulento Arthur Figueiredo, com seus 120 quilos. A luz arrancou da escuridão um rosto completamente diferente. No caixão estava deitado um rapaz jovem e robusto. Ele não usava a camisa de seda de um homem rico, mas um barato casaco de trabalho de couro sintético e um suéter desbotado. Seu rosto estava azulado e pálido, coberto de suor. As veias do pescoço estavam entumecidas. O feixe da lanterna bateu em seu rosto. O rapaz se agitou. As pálpebras fremiram e se abriram com dificuldade. Nos olhos que encaram Isabel havia um medo aterrorizado, inflamado pela falta de ar, os olhos de quem havia acabado de espreitar o além. O peito do rapaz se contraiu convulsivamente. Ele soltou uma inspiração rouca e sibilante, engolindo avidamente o frio ar do cemitério. Estava vivo. Na apertada casinha do vigia do cemitério, cheirava a umidade, papel velho e chá de saquinho barato. No teto, ardia fracamente uma única lâmpada sem cúpula, projetando nas paredes descascadas sombras cruas e agitadas. O rapaz salvo estava sentado num estreito catre de madeira. O velho tinha jogado sobre seus ombros uma manta quadriculada áspera, mas o jovem continuava a tremer. Não era um simples tremor de frio, mas um calafrio profundo, interior. Ele segurava com as duas mãos uma caneca de folha de Flandres com chá quente, e ela batia com frequência em seus dentes. Isabel puxou um banquinho e sentou-se à sua frente. Beba em goles pequenos, disse ela com o tom uniforme e profissional que sempre tranquilizava os pacientes. Respire pelo nariz. Como você se chama? Fábio, expirou o rapaz, derramando um pouco de chá nas calças. Vim do interior trabalhar. Ele ergueu os olhos vermelhos e exaustos para Isabel. Neles se lia um horror genuíno. Fábio começou a falar, gaguejando e engolindo a saliva com frequência, como se temesse que não lhe acreditassem. A história era banalmente simples, e por isso ainda mais assustadora.
Fábio havia chegado à cidade uma semana antes, querendo ganhar dinheiro para o casamento, para provar aos pais da noiva que não era um perdedor do interior, mas um homem autossuficiente. Na manhã do dia anterior, na rodoviária, 2 homens se aproximaram dele, corpulentos, de ternos bons. Falavam educadamente, sem gíria de malandro. Ofereceram 15 mil reais por um turno. Era preciso descarregar com urgência um caminhão de móveis italianos de luxo num armazém fechado. Para Fábio, 15 mil era muito dinheiro. Concordou sem pensar 2 vezes. Me levaram para um depósito nos arredores da cidade. A voz do rapaz vacilou. Disseram para esperar meia hora até o caminhão chegar. Me ofereceram um café numa garrafa térmica. Café normal, só tinha um gosto um pouco amargo. Tomei e apagou tudo. Só escuridão. O que veio depois? Lembre-se de cada detalhe. Isso é importante, pediu Isabel com suavidade. Depois, num sono leve, ouvi vozes. O corpo estava como algodão, mas não conseguia abrir os olhos. A língua não se movia. Ouvi dizer: fotografa o passaporte dele em todas as páginas. E o outro se inclinou bem pertinho do meu ouvido e sussurrou: você se mexer ou contar para alguém, vamos incendiar a sua vila com os seus pais dentro. E depois me puseram em alguma coisa macia e fecharam com uma tampa. Só acordei mesmo debaixo da terra, quando o ar já estava acabando. Isabel trocou um olhar com o vigia. Aproximou-se mais, pegou o pulso de Fábio, buscando o pulso. Depois acendeu a lanterna do celular e pediu ao rapaz que olhasse para a luz. Pupilas contraídas, reação à luz lenta, constatou ela. Bradicardia, pulso raro, filiforme. Não foi sonífero. Injetaram em você uma dose cavalar de tranquilizante de ação prolongada, provavelmente de origem veterinária. Ele retarda todos os processos do organismo, imitando coma ou um desmaio profundo. Mas para quê? Perguntou o vigia, apoiado no cabo da pá. Para que precisavam de um homem vivo num caixão? Podiam pegar um cadáver no necrotério, se é tanto dinheiro assim que circula. Peso vivo, respondeu Isabel com dureza. Em sua cabeça, os fatos médicos se encadeavam numa lógica cínica e precisa. Um morto enrijecece, o corpo fica rígido, difícil de pôr no caixão, difícil de carregar. Já o Fábio, sob o tranquilizante, estava mole e pesado. Imitação perfeita de um cadáver para os responsáveis. Se alguém dos fiscais resolvesse levantar o caixão fechado antes do enterro, o peso batia. Ninguém suspeitaria da troca. Fábio soluçou de repente e tentou se levantar do catre, mas as pernas não o sustentavam. Não vou à polícia, disse ele em pânico. Não chame a polícia, eles têm meu passaporte, sabem o endereço da minha mãe. Vão incendiar a casa, eles são loucos. E ainda vão me prender por ter estragado o enterro desse ricaço. Não vou conseguir provar nada. Ele tem razão, minha filha, disse o vigia baixinho. Quem vai acreditar no rapaz contra gente assim? Vão arrastar ele pelos gabinetes, ou pior. Eu escondo ele aqui no depósito por enquanto. O lugar é calmo, ninguém vai meter o nariz. Deixa ele se recuperar, cair em si, e depois a gente decide. Isabel assentiu devagar. Entendia que o velho tinha razão. O sistema poderia esmagar esse rapaz da mesma forma que naquela manhã havia esmagado a ela própria. Ela se levantou e foi até a pequena pia de metal no canto da casinha. Pressionou a alavanca. A água gelada escorreu fininha pelas mãos. Isabel começou a lavar os dedos meticulosamente, tentando se livrar da argila entranhada. A pele ficou vermelha e ardia. O vigia se aproximou por trás e estendeu uma toalha de rosto limpa. Isabel a pegou, virou-se e, de repente, surpreendeu o olhar atento e perscrutador do homem. Ele não estava olhando para a roupa suja.
Estava olhando para seu perfil, para a curva familiar das sobrancelhas, para os lábios firmemente cerrados. Saraiva? Perguntou ele hesitante, quase em sussurro. Isabel? Isabel ficou parada. Enxugou o rosto molhado e examinou as rugas profundas do velho, seus olhos cansados, porém surpreendentemente claros. Através das canas e das marcas de uma vida dura, emergiram traços conhecidos. A toalha escorregou de suas mãos. Benedito Nóbrega, a voz dela tremeu. Meu Deus, Benedito Nóbrega, é o senhor? O velho sorriu fraco, com um ar de culpa. Era o seu querido professor de literatura do colégio, o homem que ensinara sua turma sobre honestidade, que analisava com eles Machado de Assis e Eça de Queiroz, que cultivava o amor pela palavra verdadeira e profunda. Aquele mesmo professor intelectual, sempre bem cuidado, com o olhar bondoso semicerrado. Isabel deu um passo em direção a ele e o abraçou. O casaco velho dele cheirava a terra úmida e fumaça de lenha. Mas para ela, naquele momento, era o cheiro da infância perdida. As lágrimas que ela havia contido durante todo aquele dia interminável e aterrorizante finalmente romperam o dique. Ela chorou, silenciosamente, com o rosto enterrado no ombro dele. Meia hora depois, estavam sentados à mesa. Fábio havia adormecido no depósito, vencido pelos restos do fármaco. Benedito Nóbrega serviu chá fresco para Isabel. Seus dedos nodosos e calejados vasculhavam devagar as migalhas de pão sobre a toalha desbotada. Ele contava sua história com simplicidade, sem dramatismo. E era essa calma cotidiana que deixava Isabel ainda mais assustada. 3 anos atrás, seu filho único morreu numa estrada. O carro, comprado com as economias de Benedito, saiu pela contramão. Renata, a nora, esmagada pelo desgosto, direcionou toda a sua raiva e desespero para o sogro. Foi o senhor que comprou o carro para ele. O senhor é o culpado, gritou ela no velório. Um mês depois, ao voltar do trabalho, Benedito não conseguiu abrir a porta do seu apartamento. As fechaduras tinham sido trocadas. Renata estava no patamar e o olhava com olhos secos e duros. O senhor não manda mais aqui, cortou ela. Tem um filho para criar. Deixe-nos em paz. Eu poderia ter ido à justiça. O velho olhou para as próprias mãos. O apartamento é metade meu. Mas processar uma mulher que perdeu o marido, arrastar a minha netinha por audiências, dividir metros quadrados por oficial de justiça? Não, Isabel. Não tive forças para isso. Juntei uma mala e fui embora. Arranjei emprego aqui. Ainda bem que dão um quarto. Mas como assim? Isabel cerrou os punhos. Isso é uma injustiça. O senhor não merece uma velhice assim. Benedito sorriu amargamente. A justiça, Isabel, ficou nos livros que a gente lia juntos. Na vida é diferente. Que elas vivam e eu fico aqui entre os quietos. Eles não traem, eles não trocam a fechadura. Do lado de fora da casinha começou a clarear. A noite negra e densa deu lugar a um amanhecer cinzento e úmido de outono. Isabel sabia que precisava ir. Precisava de alguma forma seguir em frente, buscar um advogado, provar sua inocência na morte de um paciente que, na verdade, não estava no caixão. Ela vestiu o casaco e saiu para a estreita varanda de madeira. O ar estava gelado, ardia nos pulmões. Benedito Nóbrega saiu atrás dela. Acendeu um cigarro barato sem filtro e acenou com a cabeça para o extremo da alameda, onde o muro de concreto do cemitério ficava encostado num antigo bairro residencial. Olha ali, Isabel. Está vendo o buraco na grade? Isabel fixou o olhar. O cemitério fazia fronteira com velhos barracões construídos em meados do século passado. Por uma brecha na tela de arame, deslizou para dentro do terreno do cemitério uma figurinha miúda.
Era um menino de uns 6 anos. Ele usava um casaco sujo, claramente de outra pessoa. A enorme gola quase escondia, deixando Gui aquecendo na casinha com Benedito e o Fábio já acordado. Isabel chamou um táxi. Precisava urgentemente ir ao apartamento buscar roupas quentes para adaptar para o menino e comprar comida de verdade para ele. Um carro amarelo parou ao portão do cemitério 15 minutos depois. Era um carro velho, mas bem cuidado. Isabel abriu a porta dianteira do passageiro e se deixou cair pesadamente no assento. O interior cheirava a óleo de motor e perfume masculino intenso. Ela ergueu os olhos para o motorista e ficou parada. Ao volante estava um homem de uns 30 e poucos anos. Tinha ombros largos e imponentes, queixo decidido e um olhar pesado e atento de olhos azuis profundos. Mas o que chamou a atenção de Isabel foi outra coisa. Ela notou na coluna da direção um sistema complexo de alavancas de metal, comando manual do veículo, e no tapete do lado do passageiro havia uma bengala de madeira grossa e gasta. Desculpe, Isabel nervosamente tentou limpar a argila seca do casaco. Vou sujar o seu carro. Foi um dia muito difícil. O homem a olhou com calma, sem a menor irritação nem pena. Já vi coisas piores. A voz dele era grave, com uma ligeira rouquidão. Sou Mateus, ex-policial. O que aconteceu com você? Você está sem cor. Geralmente, Isabel era uma pessoa fechada, mas depois de tudo o que havia vivido, suas defesas emocionais ruíram. Ela olhou para os olhos tranquilos e seguros do desconhecido e começou a falar. As palavras saíam em torrente. Ela contou tudo: a demissão injusta, o túmulo escavado, o rapaz vivo no caixão e o menininho que escondia uma rosquinha mordiscada do padrasto bêbado. Ela falava e Mateus ouvia com atenção, sem interrompê-la nem fazer perguntas desnecessárias. Ele conduzia o carro pelas ruas da manhã com suavidade, e apenas o maxilar trabalhava nas maçãs do rosto. Quando Isabel terminou e recostou exausta no banco, um silêncio pesado pairou no interior do carro. Figueiredo, você disse? Disse Mateus por fim. Nome conhecido, muito conhecido em certos círculos. Ele parou o carro no semáforo e olhou para Isabel. E o menino? O menino não pode ficar no barracão. Eu mesmo cresci em orfanato em Belém. Conheço esse mundo de dentro. Nenhuma criança devia passar por isso. Mateus tirou do porta-luvas uma caneta e rasgou um pedaço de papel de um cupom fiscal. Escreveu rapidamente alguns algarismos. Tome, anote o meu número. Isabel pegou o papelzinho com hesitação. Por quê? Porque sozinha você não vai conseguir furar esse muro, Isabel. Mateus respondeu com firmeza, e em sua voz havia uma confiança tal que Isabel, pela primeira vez em 1 ano, sentiu o que era estar sob uma proteção verdadeira. Vou rastrear o seu defunto pelos meus canais. Vamos descobrir quem de verdade devia estar no caixão. E com o Josué eu converso pessoalmente, de homem para homem. O carro arrancou, levando Isabel para longe do lugar da traição, rumo a uma vida nova, ainda desconhecida, mas que ia ganhando sentido. Uma garagem de concreto úmido na periferia da cidade cheirava a óleo de motor, borracha velha e tabaco barato. Mateus apagou o motor do seu táxi e saiu pesadamente do carro. O clique metálico das próteses ressoou agudo no ar frio. Apoiando-se na bengala grossa de madeira, ele deu alguns passos para o interior do condomínio de garagens. Perto da porta entreaberta do box 42 estava um homem num discreto casaco escuro. Alexandre, ex-parceiro de Mateus na delegacia de homicídios, fumava nervosamente, escondendo o cigarro na manga por causa da garoa.
Eles se cumprimentaram. Alexandre olhou furtivo ao redor, embora não houvesse ninguém. Mateus, onde é que você vai se meter? Começou ele sem preâmbulo, jogando a ponta do cigarro numa poça. Fiz o que você pediu, mexi as minhas conexões. Tem dinheiro demais nisso. Eles vão nos destruir sem perceber. Fala do assunto, Alexandre, sem rodeios, respondeu Mateus calmamente, encostando as costas na parede fria de tijolos. Alexandre suspirou fundo, tirou um segundo cigarro, mas não acendeu. Ficou só girando entre os dedos. O seu Figueiredo não é só um simulador, ele é um falido. Nos últimos 2 anos o negócio foi à lona. Ele tomou dinheiro emprestado de gente que não perdoa a dívida. Precisava de uma saída e a encontrou. O investigador baixou a voz quase até o sussurro. A coisa é a seguinte. Há 6 meses, um escritório de advocacia suíço começou discretamente a procurar aqui no Brasil. Estão atrás de um herdeiro direto, filho de um oligarca fugitivo chamado Alberto. Nos anos 90, esse Alberto, fugindo de bandidos, deixou o filho de 1 ano de idade num orfanato estatal em Belém. Agora, o oligarca envelheceu, resolveu se redimir e quer passar o império para o filho. Mateus franziu o senho. A menção ao orfanato de Belém ressoou em velhas cicatrizes da sua própria memória, mas não deu a entender. E Figueiredo resolveu ser esse filho? Confirmou ele. Exatamente. Subornando as pessoas certas nos arquivos, falsificou a certidão de nascimento e as fichas do orfanato, mas não podia simplesmente ir embora. Os credores o alcançariam até no exterior. Precisava morrer aqui para ressuscitar lá sob outro nome. E por que não houve necropsia normal? Alexandre sorriu torto. Porque o legista que assinou o atestado de óbito de Figueiredo, por infecção fulminante, recebeu há 3 dias um apartamento de 2 quartos em Punta del Este. Assinou os papéis para o caixão fechado e, no lugar de Figueiredo, puseram o primeiro andarilho que encontraram, para o peso bater. O próprio Figueiredo deve estar agora na Europa. Passa pelo reconhecimento e se prepara para se tornar multimilionário. Mateus, isso é peixe graúdo. Desiste. Mateus olhou para as nuvens cinzentas que flutuavam sobre os telhados das garagens. Em sua cabeça, o quebra-cabeça se encaixava. O plano perfeito de um canalha rico havia sido destruído pela sorte de uma médica honesta e por pouco não mataram um rapaz simples do interior. Ouvi você, Alexandre. Obrigado. Mateus se desprendeu da parede e caminhou pesadamente até o carro. Mateus, o ex-parceiro o chamou. Toma cuidado. Se quem garantiu a saída de Figueiredo perceber que você está investigando, não vão querer conversa. Mateus não respondeu. Sentou-se ao volante, deu a partida e olhou para a tela do celular. Ali brilhava o número de Isabel. Precisava vê-la com urgência. Naquele mesmo momento, Isabel estava no seu pequeno apartamento alugado de 1 quarto. Normalmente, aquele espaço apertado, cheio de móveis velhos dos donos, a oprimia com o silêncio. Voltando dos plantões, Isabel ficava horas sentada na cozinha, encarando um ponto fixo. Tudo ali lhe lembrava sua solidão, a família destruída e o futuro vazio. Mas agora tudo havia mudado. No apartamento, não havia mais aquele silêncio pesado e opressivo. Isabel se movia rápida e com propósito. Abriu a gaveta debaixo da cômoda e tirou as suas roupas velhas. Um grosso suéter de lã de tranças, um moletom macio, cachecóis quentes. Tudo isso ela dobrava cuidadosamente no sofá. Já havia calculado. Desmanchando as mangas e afinando as laterais, daria para fazer roupas quentes ótimas para um menino de 6 anos. Na mesa havia um montinho de vitaminas, xarope para tosse e um repositor de ferro que ela comprara meia hora antes na farmácia mais próxima, gastando o último dinheiro em espécie. Pela primeira vez em um longo e torturante ano, Isabel não pensava na própria dor.
A densa névoa cinzenta de depressão que a envolvera desde a saída do marido se dissipara. Dentro dela, algures na região do plexo solar, ardia uma fonte firme e quente de energia. Era o instinto acordado, poderoso e que não aceita objeção. Ela precisava proteger a criança, aquecê-la, alimentá-la, guardá-la da crueldade. Esse sentimento era tão forte que expulsou o medo do desemprego e da incerteza. Isabel arrumou as roupas num saco reforçado, jogou o casaco nos ombros e saiu do apartamento. Não via a hora de ver Gui. O quintal cercado de barracões em ruínas tinha uma aparência desoladora. Paredes descascadas, poças cobertas de uma fina película de gasolina, galpões de madeira tortos. No meio do pátio havia um velho parquinho. Isabel logo avistou a figurinha miúda. Gui estava sentado na borda de um tanque de areia úmido. Ele usava o mesmo casaco enorme e sujo. O menino não estava brincando. Com cara séria, juntava metodicamente em montinho as tampinhas de cerveja velhas espetadas na areia. O vento sacudia seus finos cabelos louros. Isabel se aproximou em silêncio. "Oi, Gui", ela chamou. O menino se sobressaltou e virou de repente. Em seus olhos cintilou o medo habitual, mas, reconhecendo Isabel, ele relaxou visivelmente. "Oi", respondeu ele baixinho, abaixando as mãos. Isabel agachou na frente dele. Tirou do saco um gorro novo de lã macia que havia conseguido comprar no caminho. "Deixa eu experimentar." Ela pôs delicadamente o gorro na cabeça do menino. Ajeitou as bordas para cobrir as orelhas vermelhas do vento. O gorro serviu bem. Isabel deixou a mão na bochecha pálida e fundida da criança. A pele do menino estava gelada. "Você está com calor?" perguntou ela. Gui acenou incerto com a cabeça, olhando para ela com olhos grandes, sérios demais para uma criança. Não estava acostumado com toques que não machucassem. Um barulho estrepitoso e cortante rasgou o silêncio do pátio. A porta de metal do prédio bateu com força contra a parede de tijolos do barracão. Do vão escuro saiu um homem corpulento. Isabel imediatamente entendeu quem era: Josué. Rosto inchado, arroxeado pela bebedeira crônica. Cavanhaque ralo no queixo. O homem usava bermuda velha esticada e uma camiseta suja, apesar do frio do outono. A vários metros já emanava um forte cheiro de ressaca e corpo mal lavado. Ele parou, cambaleando, e focou o olhar turvo no tanque de areia. "Vem aqui, moleque danado!" berrou ele, dando um pesado passo para a frente. Gui emitiu um gemido e instintivamente se encolheu em Isabel. Josué se aproximou, respirando pesado. O olhar deslizou por Isabel, pelo casaco limpo, e nos olhos acendeu uma raiva. "Quem é você?" ele disparou. "O que está fazendo aqui, intelectual?" Isabel se endireitou. Não havia medo. Havia apenas um desprezo agudo pela pessoa que estava destruindo a vida de uma criança. "Sou médica", ela respondeu com firmeza, "e estou vendo em que condição está esse menino. Você não cuida dele." "Médica", Josué riu rouco, mostrando dentes podres. "Some daqui antes que eu te passe uma receita." Ele fez um movimento brusco para a frente. Os dedos grossos com bordas escuras sob as unhas cerraram com força o ombro de Gui. Josué puxou brutalmente o menino para si. Gui gritou lamentosamente, voando atrás do padrasto. "Solta ele agora", Isabel avançou, tentando desaferrar os dedos do homem. "Meu filho", gritou Josué, empurrando Isabel rudemente com o cotovelo. Ela não se manteve e recuou um passo. "Recebo bolsa por ele, entendeu? Mando ele pro abrigo quando não tiver dinheiro para cachaça. Por enquanto, não te metes." Ele levantou o braço livre. Isabel instintivamente cobriu o rosto. Um estridente guincho de pneus cortou o ar.
O carro amarelo entrou no pátio, levantando um jato de respingos sujos de uma poça, e parou bruscamente a uns 5 metros do tanque de areia. A porta do motorista se abriu de vez. Mateus saiu do carro rapidamente, apoiou-se na grossa bengala de madeira e se endireitou na altura total. Seu rosto estava de pedra. Os olhos azuis miravam Josué com uma mira fria e calculada. Josué ficou parado com o braço levantado. Passou os olhos pelo homem que chegara, notou a bengala, a marcha tensa, e exibiu um sorriso de escárnio. O cérebro embriagado avaliou a situação a seu favor. "Olha só, chegou o protetor", disse Josué exaltado. "Time dos inválidos, vai te catar daqui antes que eu quebre a outra perna." Mateus não disse uma palavra, não ameaçou, não gesticulou. Simplesmente deu 2 passos rápidos e confiantes para a frente. Josué não reagiu a tempo. Mateus fez um movimento curto e preciso. Com a bengala, golpeou a perna de Josué por baixo. Era uma técnica profissional e calibrada de quem conhecia a anatomia. Josué gemeu. Seu joelho cedeu e ele desabou pesado sobre uma perna, soltando o casaco de Gui. No mesmo instante, a mão livre de Mateus se fechou no colarinho do bêbado por trás. Mateus o segurou com força e pressionou com impulso contra o poste dos balanços. O metal gemeu sob o peso dos 2 homens. Josué tentou se desvencilhar, arfou, mas o aperto de Mateus era forte demais. Mateus se inclinou e disse baixinho, quase sussurrando, direto no ouvido sujo do padrasto. A voz de Mateus não tremia. Não havia raiva nela, apenas uma certeza fria e absoluta nas próprias palavras. "Ouve bem, se você tocar de novo nessa criança, se você se aproximar um passo dessa mulher, eu sou ex-policial, sei como resolver esse tipo de problema, e não tenho nada a perder. Ficou claro?" Mateus apertou com mais força o colarinho de Josué. O outro respirou assustado. Seus olhos se arredondaram de pânico. Ele acenou freneticamente com a cabeça, apoiando as mãos na areia molhada. Mateus abriu os dedos e o empurrou de si com repugnância. Josué caiu de lado, engolindo o ar. Não respondeu nada. O instinto de sobrevivência funcionou infalível. O homem se levantou, mancando, e correu covardemente, sem olhar para trás, para a escuridão protetora da entrada do prédio. A porta se fechou com estrondo. O pátio ficou muito quieto, apenas o vento rangia nas correntes enferrujadas dos balanços. Mateus transferiu vagarosamente a bengala, ajeitou o casaco e virou-se para Isabel. O olhar frio cedeu imediatamente ao lugar para a preocupação. "Você está bem? Ele bateu em você?" Isabel estava parada, abraçando Gui. O menino escondera o rosto nas dobras do casaco dela, agarrando o tecido com os dedos brancos. Ela olhou para Mateus, para os ombros largos dele, para o rosto sereno. Ela viu com que segurança ele os havia protegido, sem gritos, sem agitação desnecessária. Pela primeira vez na vida, Isabel Saraiva, acostumada a resolver tudo sozinha, acostumada a ser forte pelos outros, sentiu o que significava estar sob proteção de um homem de verdade. Aquela sensação era estranha, mas surpreendentemente certa. "Estamos bem." Isabel expirou, sentindo os joelhos tremerem após a tensão vivida. "Obrigada. Entra no carro." Mateus abriu a porta traseira do táxi. "Os 2. Vou levar vocês para casa. Temos muito a conversar sobre o Figueiredo e sobre esse menino." Isabel assentiu. Pegou Gui no colo, espantando-se com o peso daquele menino de 6 anos, e foi apressada para o carro aquecido. Os dias seguintes se transformaram para Isabel numa maratona humilhante.
Ela percorria metodicamente uma clínica particular após outra. Na bolsa carregava uma pasta cuidadosa com o diploma com louvor, certificados de especialização e dezenas de agradecimentos. No início, tudo seguia o mesmo roteiro esperançoso. Os diretores ou chefes de departamento examinavam com interesse o seu currículo. Uma hematologista experiente com tamanho histórico era uma descoberta valiosa para qualquer centro médico. Ela recebia sorrisos, ofertas de horário flexível, discussões sobre salário, e então chegava o momento da verificação das referências. O responsável de pessoal se desculpava, saía para o gabinete ao lado com o telefone e voltava completamente diferente. O sorriso afável desaparecia, dando lugar a uma parede fria e surda. Lamentamos, Isabel, mas o nosso departamento de segurança não aprova a sua candidatura. Ninguém explicava as razões, simplesmente a apontavam para a saída. Saindo da quarta clínica sob uma fina chuva fria, Isabel compreendeu tudo. Rodrigo Coutinho não fora preguiçoso. O ex-chefe ligara para os colegas e a inscrevera numa lista negra não oficial da cidade. Para a comunidade médica, ela era agora a médica pela cuja negligência morrera um paciente influente. Isabel parou na paragem do autocarro, sentindo a pasta pesar nas mãos. Sem emprego oficial, sem renda branca estável, nenhuma comissão de tutela lhe entregaria o GUI. O sistema não olha para o coração bondoso, o sistema quer certidão. Ela estava num beco sem saída. O desespero se insinuava devagar, drenando as últimas forças. Na tarde daquele mesmo dia, Isabel foi buscar Gui para um passeio. Depois da visita de Mateus, o padrasto Josué se calara, com medo de aparecer, e bebia sozinho no quarto. Agora o menino passava mais tempo com Isabel. Foram a um supermercado popular na esquina da rua. Na loja cheirava a batata crua e sabão em pó barato. No tecto, zumbiam lâmpadas fluorescentes. Isabel empurrava um carrinho de plástico rangente. No cartão bancário restavam os trôpegos trocados das últimas economias. Ela pegava apenas o indispensável: 1 litro de leite na embalagem mole, um pacote das massas mais baratas com etiqueta amarela, um sabonete, um pão preto. Já na fila do caixa, olhou para Gui. O menino estava quieto, não puxava a manga dela, não pedia doces, como fazem as outras crianças na frente das gôndolas. Ele simplesmente fitava as embalagens coloridas com os olhos grandes, que compreendiam tudo. Isabel não aguentou. Estendeu a mão e pegou da prateleira uma barrinha de chocolate pequena e barata com um ursinho desenhado na embalagem. Colocou por último na esteira. A fila andava devagar. Atrás de Isabel estava uma senhora corpulenta com um carrinho cheio, trocando o peso de um pé para o outro. À caixa, uma mulher cansada com o olhar apagado passava os produtos monotonamente pelo scanner. Apitou o leite, apitou o macarrão, apitou a barrinha de chocolate. A crise estourou na sexta-feira, no final de um turno pesado. As portas duplas de entrada do posto se abriram com estrondo. Para o hall, rolou com tranco uma maca da ambulância. Os paramédicos estavam banhados em suor. Numa maca se debatia convulsivamente uma mulher idosa e corpulenta. O rosto estava horrivelmente inchado, com tom azulado assustador. Ela engolia o ar com estertores, arqueava. Angioedema, choque anafilático gravíssimo de origem desconhecida. Atrás da maca entrou correndo um homem. Sem casaco de fora, com o paletó desabotoado, o suor escorria pelo rosto em fios. Isabel o reconheceu na hora. Rodrigo Coutinho, o seu antigo chefe. Ajudem ela, ele gritava, com a voz quebrada. Até o Hospital Central não tínhamos chegado nesse trânsito maldito. Façam alguma coisa, ela está se asfixiando.
Para o corredor saíram os médicos do posto. 2 jovens clínicos e o mesmo interno cirurgião arrogante correram até a maca e ficaram paralisados. Uma coisa é tratar bronquite no consultório, outra bem diferente é encarar uma reanimação de emergência quando os segundos contam. A mulher na maca começou a ficar mais azul. O peito subia e descia, mas o ar não entrava nos pulmões obstruídos pelo edema. "A veia! Achem uma veia!" gritou um dos clínicos, abrindo com as mãos tremendo o blister de uma seringa. A enfermeira da ambulância se agitava ao lado. Uma ampola de medicamento escorregou de seus dedos trêmulos e tilintou ao se partir no piso de cerâmica. "Não consigo acertar, as veias colapsaram", gritou em pânico o segundo médico. Rodrigo Coutinho cobriu o rosto com as mãos, olhando aterrorizado para a mãe que sufocava. O caos crescia. Os segundos escoavam para o nada. A mulher parou de se debater. O corpo foi ficando mole. Nesse momento, atrás do balcão da recepção, algo estalou com força. Isabel arrancou o crachá de plástico do jaleco e o arremessou para o lado. Os seus movimentos tornaram-se poupados, rápidos e de uma precisão absoluta. O instinto do salva-vidas que ela reprimia havia todos aqueles dias irrompeu para a liberdade. Ela não deu a volta no balcão, apoiou as mãos na borda e, num movimento rápido e forte, pulou por cima da grade. A voz de Isabel soou curta e autoritária, cortando o ruído. "Afastem-se da paciente." Havia naquele tom uma força de aço tão esmagadora que os jovens médicos recuaram um passo reflexivamente. Isabel chegou voando até a maca. "Deem-me uma seringa. Adrenalina. 1 ml. Rápido. Não há veia", balbuciou o interno. "Via intramuscular. Na coxa. Imediatamente", Isabel retrucou, interceptando a seringa das mãos da enfermeira. Ela fez a injeção com um gesto preciso e treinado. Depois, jogou a cabeça da mulher para trás. "Laringoscópio e tubo endotraqueal. Já!" Alguém lhe meteu o instrumento nas mãos. Isabel agiu de cabeça fria, sem perceber ninguém ao redor. Os seus dedos, que na véspera revolviam papelada, realizavam agora um trabalho complexo e delicadíssimo. Ela introduziu a lâmina do laringoscópio, empurrou a língua inchada e introduziu o tubo com segurança na traqueia. "Ambu, ventila, dexametasona em jato. Agora as veias vão aparecer." O ar começou a entrar nos pulmões com um assobio. Passou um longo e torturante minuto. O peito da paciente fremiu e começou a subir de forma regular. O azul terrível começou a se dissipar lentamente do rosto, cedendo à palidez. O pulso na carótida bateu com mais força. Ela a trouxera de volta à vida. Isabel se endireitou. No corredor havia um silêncio de morte, quebrado apenas pela respiração ritmada da mulher salva através do ambu. Médicos, pacientes, enfermeiras, todos a encaravam com olhos parados. Rodrigo Coutinho estava encostado à parede. O paletó caro escorregara do ombro. Ele respirava com dificuldade, passando o olhar do rosto rosado da mãe para a mulher que acabara de arrancá-la das garras da morte. Reconheceu-a. Reconheceu aquele penteado cuidadoso, aqueles olhos calmos e inteligentes, aquele jaleco desbotado maior do que ela precisava. Uma contração percorreu o rosto do diretor. A consciência da própria vilania e a dimensão do gesto dela abateram-no fisicamente. As pernas fraquejaram. No corredor, diante de colegas, subordinados e dezenas de pacientes, o orgulhoso funcionário da saúde abateu-se pesado de joelhos. Estendeu as mãos para a barra do jaleco dela. Os lábios tremiam. "Isabel", a voz de Rodrigo quebrou-se num pranto. "Minha salvadora, meu Deus, o que eu fiz? Perdoa-me, seu velho idiota. O diabo me levou.
Me acovardei pelo meu lugar. Imploro-te, Isabel, volta. Volta como chefe de departamento. Qualquer salário te dou, qualquer sala. Peço desculpas diante de toda a cidade. Os jovens médicos que 10 minutos antes mandavam Isabel buscar café baixaram a cabeça, queimando de vergonha. Isabel ficou parada, direita. Ela tirou vagarosamente as luvas de látex das mãos e as jogou no recipiente de resíduos médicos. Baixou os olhos para o chefe que estava de joelhos. No olhar castanho escuro dela não havia gáudio nem triunfo. Apenas o frio desprezo absoluto de uma pessoa forte perante um covarde. A mãe do Senhor eu salvei, Rodrigo, disse Isabel baixinho, mas as palavras ecoaram pelo corredor com uma clareza assustadora, porque sou médica e jurei. Ela deu um passo para trás. Mas trabalhar com traidores não vou mais. Não sou a empregada de ninguém. Encontre outro chefe de departamento. Isabel virou-se e percorreu o longo corredor para longe da maca, do homem de joelhos, do murmúrio da multidão. As costas estavam invulgarmente erguidas, o passo firme e leve. Ela estava de volta a si mesma. O amor próprio ferido e o medo de perder a única fonte de rendimento levaram Josué a agir. Acordando no dia seguinte com uma dor de cabeça pulsante, ele ficou longamente sentado no sofá engordurado, encarando um ponto fixo. O confronto da véspera com o taxista deixara marcas dolorosas no pescoço e uma raiva a queimar na alma. Josué compreendia a aritmética simples da sua vida. Sem Gui não havia benefício social, sem benefício não havia cachaça. E a mulher médica, ao que parecia, tinha a séria intenção de levar o menino. Ele calçou os tênis velhos, salpicou água fria da torneira no rosto e foi decidido ao serviço de tutela e adoção do bairro. No gabinete da inspetora, Josué encurvou cuidadosamente os ombros e fez cara de pena. Com letra tortuosa e saltitante, redigiu uma queixa de que uma mulher solteira estranha perseguia o enteado, o levava do pátio à força e tentava raptá-lo. A engrenagem burocrática girou. Tendo em conta a sinalização de possível rapto, o caso foi posto sob controle especial. Foi marcada uma reunião de emergência da comissão, mas Josué não contou com uma coisa. Do lado de Isabel estava um homem que conhecia o avesso do sistema de segurança pública de cor. Mateus não perdeu tempo com conversas vazias. Percebendo que o padrasto passara a ofensiva, ligou o carro velho e foi à delegacia do bairro. Bastaram-lhe 2 horas de conversa com um ex-colega, o atual guarda do bairro, para montar o quadro completo. Na tarde daquele dia, no banco do passageiro do táxi, havia uma pasta de papelão grossa. Nela estavam cuidadosamente arquivadas cópias de boletins de perturbação do sossego, registros de brigas alcoolizadas, queixas dos vizinhos do barracão sobre o barulho insuportável e uma certidão do centro de desintoxicação. Os documentos falavam por si mesmos. Não era simplesmente comprometedor. Era uma sentença para qualquer um que se atrevesse a chamar a Josué tutor responsável. Para Isabel, a noite antes da comissão tornou-se uma tortura sem fim. Ela estava sentada na apertada cozinha do apartamento alugado, abraçando uma caneca fria de chá. No quarto ao lado, enrolado numa manta quente, dormia Gui. Isabel o trouxera para sua casa após o incidente no pátio, recusando-se categoricamente a mandar o menino de volta para o barracão. Mateus ficou de guarda no carro debaixo da janela dela até de manhã, para Josué não se lembrar de vir buscar o menino. No apartamento havia um silêncio viscoso, quebrado apenas pelo tic-tac regular do relógio de parede. Isabel fitava a janela escura. Se amanhã a comissão acreditasse no padrasto, o menino seria devolvido ao inferno, e ela própria poderia ser responsabilizada.
Ela mexia os lábios ressequidos em silêncio, pedindo ao destino apenas uma coisa: justiça para aquela criancinha que tanto havia sofrido. A manhã chegou com um céu nublado e um vento penetrante. O corredor da administração local cheirava a linóleo velho, papéis com mofo e lixívia. Nas cadeiras de madeira duras ao longo da parede descascada estavam sentadas várias pessoas. Isabel segurava com força a mão de Gui. O menino estava com um suéter limpo e remendado ao seu tamanho, mas os ombros magrinhos continuavam a contrair-se assustados a cada bater de porta. Mateus estava de pé ao lado, apoiando-se pesado na bengala de madeira. O rosto não exprimia nada, mas Isabel via como tinham embranquecido os nós dos dedos que seguravam a pega. Josué apareceu 10 minutos antes do início da sessão. Visivelmente preparara-se. Vestira uma camisa passada, embora surrada, barbara-se cuidadosamente, cortando o queixo em alguns sítios. Mas a colônia barata não conseguia encobrir o odor à ressaca que nele estava entranhado. Nas mãos, o padrasto apertava sem jeito um coelho de pelúcia sujo e desbotado com uma orelha arrancada, evidentemente apanhado no caixote do lixo mais próximo para criar a imagem de pai amoroso. Avistando Isabel com o menino, Josué parou. Os olhos franzeram. A presença de Mateus fê-lo hesitar, mas a ânsia de se vingar e a certeza da sua impunidade venceram. Decidiu jogar para a galeria. Josué aproximou-se. Os lábios esticaram-se num sorriso amarelado e desagradável. "Que foi que você veio fazer aqui?" sibilou ele, baixando propositadamente a voz para não chamar a atenção do segurança no fundo do corredor. "Achas que te dão um menino? Quem quer uma pobretona divorciada com criança alheia?" Isabel sustentou o olhar. Não recuou 1 milímetro, só apertou mais a mão do menino. "Afasta-te", disse ela serenamente, embora por dentro estivesse a fremer de indignação. Josué ignorou-a. Voltou o olhar para Gui, meteu-lhe o coelho empoeirado pelo nariz e fez um avanço brusco com os braços, como se fosse agarrá-lo. "Filho, vem pro papai", disse ele em voz alta, em tom teatral. A reação do menino foi imediata e aterrorizante. Gui não se limitou a assustar-se, foi tomado por um pânico fulminante. Largou o coelho, recuou com um grito agudo e agarrou-se com força mortal à saia de Isabel. O menino enfiou o rosto nas dobras da roupa dela e desatou a chorar convulsivamente. Não era um choro infantil vulgar, era um grito de desespero sufocado. "Não me entregues, mãe Isabel", gritava o menino para o corredor inteiro, sem ligar para os que se voltavam. "Não me entregues, ele é mau, ele me faz mal, tenho medo dele." Mateus deu um passo para a frente, erguendo a bengala, mas a intervenção já não era necessária. A pesada porta de carvalho do gabinete da comissão abriu-se de repente. No limiar estava a presidente, uma mulher severa perto da reforma, de fato cinzento. Por cima dos óculos, numa corrente de metal, ela contemplava o corredor com um olhar pesado e perspicaz. Ela vira e ouvira tudo, o avanço falso de Josué e o terror genuíno da criança. A sessão durou exatos 10 minutos. Josué tentou balbuciar sobre as dificuldades financeiras, o amor pelo enteado e que Isabel estava a predispor o menino contra ele. A presidente ouvia-o sem o interromper. Depois abriu a pasta de papelão que Mateus colocara silenciosamente sobre a mesa. Folheou metodicamente as páginas. Relatórios do guarda, queixas dos vizinhos, certidões do centro de desintoxicação. O silêncio no gabinete ia ficando pesado. Isabel estava sentada numa cadeira, abraçando Gui. O menino enfiara o nariz no pescoço dela e respirava com soluços irregulares. A presidente fechou a pasta, tirou os óculos e olhou diretamente para Josué.
cidadão tutor. A voz dela era dura e inapelável. O que vejo nestes documentos e o que vi agora no corredor dá-me plenos fundamentos não só para o afastar da tutela, como para iniciar uma investigação por maus tratos a menor. Pode retirar-se. A decisão ser-lhe-á enviada por correio. Josué abriu a boca, tentou objetar, mas sob o olhar da funcionária murchou. Lançou um olhar de raiva a Mateus, arrastou ruidosamente a cadeira e saiu do gabinete a dar uma porta. A presidente voltou os olhos para Isabel. A expressão do rosto suavizou-se ligeiramente. Isabel, a sua referência dos locais de trabalho anteriores é impecável. As condições de habitação, segundo o relatório de vistoria, são satisfatórias. Mas o mais importante é que a criança vai a si. Tendo em conta a situação de emergência, a comissão decide pela entrega imediata do menino à sua tutela provisória, com posterior constituição do estatuto definitivo. Ela carimbou pesadamente o documento com o carimbo azul. Isabel fechou os olhos. Um longo e trêmulo suspiro escapou-lhe do peito. O imenso peso que sobre ela pousara na última semana dissolveu-se sem deixar rasto. Ela olhou para Mateus. Ele acenou brevemente, comedidamente, e a comissura dos lábios frêmeu quase imperceptivelmente. Tinha um ganho. A tarde daquele mesmo dia desceu sobre a cidade em suaves penumbras de outono. O pequeníssimo apartamento alugado de Isabel, que tão pouco tempo atrás lhe parecia uma caixa de betão cinzenta, enchia-se agora de um calor espantoso. Na placa crepitava amigavelmente uma frigideira. O cheiro de batata frita e costeletas caseiras de carne flutuava pela cozinha, misturando-se ao aroma de chá preto acabado de preparar. Estavam sentados à pequena mesa da sala de jantar. Guy devorava a comida com tal voracidade que Isabel mal conseguia ir repondo. As faces do menino tinham corado. Pela primeira vez há muito tempo, nos olhos dele não havia apreensão. Tendo comido a terceira costeleta, a criança suspirou saciada. Aproximou-se de Mateus, que estava sentado ao lado. Pousou a cabeça no braço forte dele e simplesmente adormeceu. Instantaneamente, como só adormecem as crianças que sentiram uma segurança absoluta e inabalável. Mateus ficou estático, com medo de se mexer. Ele olhava para a coroa clara do menino, e nos olhos azuis refletia-se uma pesada e complexa luta interior. Isabel enxugou as mãos no pano de cozinha e aproximou-se silenciosamente. "Deixa que eu o ponho na cama", murmurou ela. Mateus abanou negativamente a cabeça. Deslizou com cuidado para não acordar as largas palmas por baixo das costas e dos joelhos do menino. Ergueu-o com leveza, como se fosse pluma. Devagar, tentando não se apoiar na bengala e equilibrando-se nas próteses rangentes, chegou até o sofá do quarto e pôs Guy cuidadosamente na almofada. Isabel cobriu o menino com a manta. Saíram para o corredor. Mateus estendeu a mão para o cabide, tirou o casaco, jogou-o pelos ombros e pegou na pesada bengala de madeira. Os movimentos eram bruscos, mecânicos. Ele não olhava para Isabel. "Já está tarde, Isabel", disse ele com a voz uniforme e opaca. "A causa está ganha. Os documentos estão consigo. Aquele homem não vai mais incomodar. O meu trabalho aqui acabou." Isabel sentiu um calafrio percorrer-lhe as costas. Deu um passo para a frente e plantou-se entre Mateus e a porta de entrada. "Para onde vai tu?" perguntou ela. Mateus suspirou fundo. Apoiou-se na bengala com as duas mãos e inclinou a cabeça. "Para casa, Isabel. Para minha casa. Amanhã é sábado." Isabel não recuou. "Fica. O Guy vai acordar. Podemos ir ao parque. Ele está muito apegado a ti." Mateus ergueu os olhos. Neles havia uma dor tão nua e torturante que Isabel ficou desconfortável. Toda a aspereza postiça dele desapareceu, expondo uma alma exausta de solidão. "Isabel,
Olha para mim. A voz dele quebrou num estertor doloroso. Ele apontou com a bengala para as próprias pernas. Olha bem. Ela não desviou o olhar. Sou um inválido, Isabel. Metade de um homem, um pedaço de carne em dobradiças de metal. Ele virou-se para a parede, cerrou os maxilares de modo a se notarem as maçãs do rosto. As palavras custavam a sair. Ele parecia espremê-las de dentro de si. Você é uma mulher jovem e bonita. É uma médica brilhante. Agora tens um filho. Merecem uma vida normal. Para que te serve um inválido? Não vou poder carregar-te ao colo. Não vou poder correr atrás do Gui se ele cair do baloiço. Cada dia comigo vai lembrar-te que não sou como os outros. Fiz o que um homem devia fazer. Protegi-vos. Mas construir uma família com alguém como eu é pena, Isabel. E não quero que tenhas pena de mim. No corredor pairou um silêncio pesado e denso. Isabel olhava para os ombros largos e descaídos deste homem forte, que ia de encontro a criminosos sem medo, que apenas com um olhar punha os canalhas no lugar, mas que tinha um medo pânico de se tornar um fardo para a mulher que amava. Ela não disse nada. As palavras eram inúteis agora. Isabel deu um passo para a frente. Mateus calcou o travão. O automóvel parou em frente a uma entrada descascada de um prédio de 5 andares. No banco de madeira molhado, diretamente sob o aguaceiro, estava sentada uma mulher. Não tinha guarda-chuva. O capuz da jaqueta escorregara para as costas. Os cabelos escuros encharcados colavam ao rosto em mechas miseráveis. A mulher oscilava para os lados, abraçando os ombros com as mãos, e chorava alta e desesperadamente. Os fios de água escorriam pelas faces, carregando o rímel barato e deixando na pele pálida regos negros e sujos. Ao lado, sob um grande guarda-chuva florido, aguardava uma vizinha da frente. Isabel entreabriu o vidro do seu lado. O barulho da chuva irrompeu no interior do carro, juntamente com fragmentos de conversa. Renata, vamos para a entrada. Vais apanhar uma doença, dizia a vizinha, tentando cobrir a mulher com o guarda-chuva. Já não há nada a fazer com lágrimas. Para onde é que eu vou, tia Fátima? Rouquejou a nora do velho, erguendo o rosto deformado pelo desespero. Amanhã elas tiram-nos de casa. A minha Daphne acabou de sair do hospital. Ela precisa de calor e os credores disseram que amanhã vem com a polícia. Como é que chegou a isto? A operação era paga. Não havia tempo para esperar pela fila. Renata quebrou num choro alto. Recorri a esses empréstimos rápidos. Pensei que pagava quando recebesse o salário, mas os juros são loucos, multas, penalidades. A dívida cresceu de tal modo que em 10 anos não consigo pagar. Dei o apartamento em garantia, tia Fátima, a única casa que tenho. Amanhã acabou-se tudo, ficamos sem abrigo. Ela voltou a cobrir o rosto com as mãos e desatou a soluçar, misturando as lágrimas com a água da chuva. No interior do táxi pairou um silêncio pesado. Isabel olhou para Benedito Nóbrega. Esperava ver no rosto do velho uma Schadenfreude. Aquela mulher expulsara-o de casa depois da morte do filho. Privara-o do direito de ver a única neta. A vida castigara-a da forma mais cruel, mas no rosto do antigo professor não havia triunfo. Havia apenas uma fadiga profunda e infinita. Benedito Nóbrega desapertou vagarosamente o fecho de correr do casaco de trabalho. Meteu a mão no bolso interior e tirou um grosso envelope atado com um elástico de escritório. O velho suspirou fundo, palpou a maçaneta da porta e saiu sob a chuva torrencial. Aproximou-se do banco em silêncio. A vizinha deu um ai e recuou um passo. Renata não levantou a cabeça, apenas se encolheu mais, quando alguém parou diretamente à sua frente.
O velho pôs em silêncio o envelope gordo nos joelhos molhados dela. Aqui deve chegar para saldar a dívida na totalidade, disse ele simplesmente. Renata estremeceu. Ela levantou os olhos devagar, como se não acreditasse nos próprios ouvidos. Viu à sua frente um homem curvado de casaco velho e galochas enlameadas de argila de cemitério. Depois baixou o olhar para o envelope. Naquele envelope estava a pensão. Todo o dinheiro que Benedito Nóbrega não gastara durante um ano, alimentando-se da comida mais barata, vivendo numa casinha sem aquecimento, cada nota ali dentro estava impregnada da sua solidão. O sentido do que estava a acontecer chegou devagar à consciência de Renata. Os olhos arregalaram-se, o rosto foi percorrido por um espasmo de reconhecimento. Todo o alcance do seu próprio comportamento, toda a amargura dos seus atos passados, desabou sobre ela com todo o peso. O homem que ela expulsara de casa chegara e entregara silenciosamente tudo o que tinha para a ajudar. O envelope escorregou dos dedos enfraquecidos. Renata não conseguiu fisicamente ficar no banco. Os joelhos cederam. Ela desceu diretamente para a grande poça lamacenta junto à entrada. A mulher abraçou com os braços as galochas molhadas do velho, encostando-lhes o rosto. Perdoa-me. A voz dela quebrou. Pai, perdoa-me. Que burra que eu fui, que cega que eu estava. Perdoa-me. Não sabia o que estava a fazer. Ela chorava em voz alta, sem tentar se levantar da lama, pedindo perdão ao homem a quem roubara a casa. Benedito Nóbrega não se afastou. Inclinou-se vagarosamente, e a mão enrugada com os dedos encalejados pousou delicadamente nos cabelos molhados e desgrenhados da nora. Ele afagou-a na cabeça com o mesmo carinho com que outrora acariciara o filho perdido na infância. Levanta-te, filha, disse o velho baixinho. A voz dele não tremia. Havia nela apenas uma enorme e serena força. Não fiques na lama, a terra está fria, vais arrefecer. O que importa é que a Daphne esteja bem, e o resto lá se arranja. Levanta-te. Isabel olhava para aquela cena através do vidro inundado de chuva do carro, e as lágrimas escorriam-lhe pelas faces em silêncio. Compreendeu que o verdadeiro efeito bumerangue não é quando o teu agressor fica mal. O verdadeiro bumerangue é a força de responder ao mal com uma bondade tão grande que leva o ser humano a reconhecer para sempre os seus erros. A chuva não parou antes da noite. Tamborilava no parapeito da janela do pequeníssimo apartamento de Isabel, criando no interior um aconchego especial e protegido. Na cozinha havia calor. Guy estava sentado no tapete do quarto, entretido a montar um conjunto de construção que Mateus lhe trouxera durante o dia. Isabel enxugava a louça, sentindo um cansaço agradável depois de um dia longo. De repente, o silêncio foi rasgado por uma batida alta e insistente na porta de entrada. Isabel pousou o pano. Não esperava visitas. Foi até a porta, rodou o trinco e entreabriu. No patamar mal iluminado da escadaria estava Henrique. Isabel não reconheceu logo o ex-marido. Aquele homem confiante de fatos caros desaparecera há um ano. À sua frente estava uma pessoa envelhecida, com o ar abatido. O elegante casaco de cachemira estava enlameado na bainha e encharcado até aos ossos. Os cabelos desarrumados. Numa mão, apertava a pega de plástico de uma grande mala. Na outra, uma miserável orquídea murcha. Isabelzinha, começou ele com uma voz trêmula e bajulatória. Isabel olhava para ele com uma calma absoluta. Por dentro não se mexeu nada, nem rancor, nem raiva. À sua frente estava uma pessoa completamente estranha. "O que queres, Henrique?" perguntou ela serenamente. O rosto dele contraiu numa careta lastimosa. "Isabel, amada,
Errei tanto. Ele deu um passo para a frente, tentando franquear o limiar. Essa mulher, ela planeou tudo. Convenceu-me a fazer a escritura de doação em nome da mãe dela para não pagar impostos, e hoje simplesmente atirou as minhas coisas para a rua, trocou a fechadura. Fiquei na rua, Isabel. Não tenho para onde ir. Os cartões estão bloqueados. Ele tentou enfiar-lhe a flor murcha na mão. Tu és boa, Isabelzinha. Tu és médica. Ajudas as pessoas. Não somos estranhos. Deixa-me ficar a dormir uns dias, até eu arranjar uma solução. Já percebi o que fiz de errado. A porta da cozinha rangeu. No corredor apareceu Mateus. Parou atrás de Isabel. Os ombros largos quase preenchiam completamente o vão. Apoiou-se na bengala, e à luz turva da lâmpada, o rosto pareceu a Henrique absolutamente duro. Mateus pôs Isabel atrás de si, com cuidado, mas com firmeza. Henrique calou-se. O olhar fugidio deslizou pela figura de Mateus, deteve-se na bengala, e por um momento nos olhos dele faiscou o antigo orgulho. E este quem é? Disse o ex-marido com desdém. Novo conhecido? Isabel, trocaste-me por um inválido? Mateus não abriu debate, não alterou o rosto. Deu um passo curto para a frente. Os dedos fortes cerraram-se no tecido do caro sobretudo de Henrique, puxando com força. Ao barulho de vozes no patamar, começaram a abrir-se portas. Da frente espreitou Dona Fátima, vizinha que no ano anterior se deleitara a comentar o divórcio de Isabel. A porta do andar de baixo também se entreabriu. Mateus não ligava a eles. Desequilibrou Henrique e, com um impulso curto e brusco, empurrou-o para o patamar. Henrique agitou os braços, tropeçou na própria mala, perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos no chão de betão. A orquídea murcha saiu-lhe das mãos e as pétalas vermelhas espalharam-se pelo mosaico. O ex-marido tentou se levantar, mas parecia tão ridículo que Dona Fátima contraiu os lábios com desprezo. Mateus ficou de pé no vão da porta. Não ergueu a voz, mas cada palavra sua ecoou pelo patamar. Esqueceste o endereço, ex? A voz de Mateus era pesada e opressiva. Não apareças mais aqui. Se te vir outra vez junto a esta porta, vais arrepender-te de ter vindo. Ele olhou calmamente nos olhos de Henrique, que ainda estava de joelhos, a respirar com dificuldade. Depois voltou o olhar para as vizinhas curiosas. Estas apressaram-se, umas após as outras, a desviar os olhos. Dona Fátima olhou para Henrique com uma expressão de repulsa, sacudiu a cabeça e fechou a porta com um estalido sonoro. As restantes vizinhas fizeram o mesmo. Isabel ficou atrás de Mateus. Olhou para o homem que outrora a traíra e fechou suavemente a porta, rodando a chave na fechadura. O estalido do mecanismo pôs um ponto final definitivo no seu passado. À frente havia apenas futuro. O inverno daquele ano foi longo, mas em finais de fevereiro o ar começou finalmente a cheirar a neve derretida. A vida de Isabel e Mateus entrou num ritmo calmo e regular. Gui foi para a turma de iniciação de uma boa escola. Isabel preparava-se para começar num novo emprego no Centro Federal de Saúde, para onde a convidaram depois de a história do seu salvamento da paciente no corredor do velho posto ter chegado à direção regional. O passado parecia ter recuado para sempre, até que numa manhã fria, o telemóvel tocou com um número desconhecido, com um longo código internacional. Era do consulado europeu. A voz do funcionário na outra ponta do fio era seca, oficial e ligeiramente confusa. Pediu desculpas longamente antes de chegar ao assunto. A fraude de Arthur Figueiredo fracassara completamente.
Os advogados internacionais que trabalhavam para uma clínica e bancos suíços não eram o gênero de gente que se deixava enganar com certidões falsificadas de um arquivo provincial do interior. Uma perícia de ADN independente, feita logo à chegada de Figueiredo à Europa, revelou total incompatibilidade com o material genético do milionário Alberto. Os acontecimentos sucederam-se rapidamente. Figueiredo foi detido mesmo no hall de um hotel de luxo. Todas as contas europeias de cobertura foram imediatamente congeladas e os seguros de saúde anulados como obtidos por burla. O ex-empresário foi colocado num centro de detenção para migrantes à espera de deportação e julgamento, mas o destino preparou para o burlão a sua própria conta. Detido numa cela úmida e sem aquecimento, em estado de medo permanente perante a pena de prisão, Figueiredo adoeceu. E não foi uma constipação. O estresse violentíssimo provocou no organismo uma falha imunitária. Desenvolveu-se nele uma forma grave de coagulopatia, a mesma rara doença hematológica ligada a perturbações de coagulação sanguínea que ele tão esmiradamente simulara na clínica. Os médicos prisionais locais, sobrecarregados com os irregulares, não conseguiam fazer o diagnóstico correto. O estado do detido deteriorava-se a grande velocidade. Figueiredo implorava ao cônsul que o pusesse em contato com a única especialista que conhecia a fundo todos os seus indicadores médicos, Isabel Saraiva. Ele pede uma videochamada, Isabel, disse o cônsul. Compreendemos toda a delicadeza da situação, tendo em conta a história do seu despedimento. Tem todo o direito de recusar. A mulher olhou para Mateus, sentado à mesa da cozinha e a ouvir atentamente a conversa no altifalante. Ele acenou em silêncio. Vou falar com ele, respondeu ela com calma. 15 minutos depois, no ecrã do portátil surgiu a imagem. Ela estava sentada à frente do monitor com as costas direitas. A imagem era granulada e sombria, mas o que aparecia era suficiente. Do homem rico e seguro de si em fatos caros não havia rasto. No ecrã, agarrado a um cobertor fino numa cama de metal dura, estava deitado um velho profundamente doente e magro. O rosto de Figueiredo adquirira um tom cinzento terroso, olheiras negras fundas e no pescoço e nas faces fundas assomavam manchas escuras na pele, sinal de plaquetas em queda. Ele focou com dificuldade o olhar na câmara. Isabel, a voz dele era fraca, partida. No canto dos olhos brilhavam lágrimas. Você veio. Meu Deus, obrigado. Isabel olhava para ele com uma calma absoluta. Nos olhos castanhos escuros dela não havia schadenfreude nem compaixão. Apenas o olhar frio e distante de uma diagnosticista que examina uma história clínica. Estou a ter hemorragias. Figueiredo chorou, esfregando as lágrimas na bochecha suja com a mão trêmula. Eles não sabem o que fazer. Estão a dar-me antibióticos normais. Estou a morrer. Imploro-lhe, diga-lhes o protocolo de tratamento. Você é médica. A médica pegou no bloco de notas e na caneta. Passe a comunicação ao paramédico de serviço, disse ela em tom metálico. Durante os 10 minutos seguintes falou em inglês seco, ditando ao médico local as dosagens exatas de corticosteroides, o esquema de infusão de plasma e os nomes dos medicamentos específicos. Ela ajudava o homem que destruíra a sua vida, não por ele, por si própria e pelo juramento que um dia prestara. Terminada a ditação do protocolo, a mulher pediu que lhe mostrassem o paciente de novo. O burlão olhava para ela do ecrã com esperança desesperada e gratidão. Obrigado, sussurrou ele com os lábios ressequidos. Sou sua devedora. Isabel fechou o bloco de notas devagar. Estamos quites. A voz dela soou no silêncio da cela europeia de forma serena e fria. O esquema de tratamento vai ajudar,
mas vai ter uma longa reabilitação pela frente. Espero que os médicos prisionais locais não lhe deem alta antes do tempo, como o senhor me mandou fazer. Figueiredo empalideceu ainda mais, compreendendo o alcance das palavras dela. Restabeleça-se, cidadão Figueiredo, terminou ela, e sem esperar resposta, carregou no botão para terminar a chamada. O ecrã apagou-se. A tampa do portátil fechou-se suavemente e seguiu-se um sopro de alívio profundo. Aquele homem não tinha mais nenhum poder sobre a sua vida. Tudo era absolutamente justo. Mateus aproximou-se por trás e pousou as mãos pesadas nos seus ombros, apoiando-a em silêncio. Eles ainda não sabiam que aquela chamada fora apenas o início de uma cadeia incrível de acontecimentos que o mecanismo da base de dados internacional de ADN acabara de desencadear. Os advogados suíços que representavam os interesses do milionário Alberto não tinham desistido de procurar depois do fracasso de Figueiredo. Na sua posse havia uma amostra de material genético do pai e continuavam a rastrear metodicamente as bases de dados mundiais de dadores de sangue, na esperança de um milagre. E o milagre aconteceu. O programa informático apresentou 99,9% de coincidência com uma amostra